Olá pessoal, estamos de volta e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito de como resolver o problema de forma que a sociedade não pague a conta de todas as ações que serão tomadas, né? Como foi explicado no vídeo anterior, o governo ele vai subsidiar esses valores dos combustíveis do diesel, né, para que chegue na bomba de acordo com os acordos dele prestados com os caminhoneiros, mas quem vai pagar a conta somos nós através de menos recursos para a educação, menos recursos para a saúde, menos recursos no próprio transporte, entre as ações para as nossas empresas exportadoras, por exemplo, que vão aumentar os impostos delas. Então a gente vai pagar de diversas formas esse subsídio, né? Para a gente não pagar essa conta, o que poderia ser feito? Vamos lá. A política anterior do governo Dilma, muito criticada aí pelos meios de comunicação, colocando que a Petrobras ela levava prejuízo por causa dessa política da Dilma, ela funcionava da seguinte forma. A Petrobras ela tem um custo de extração desse petróleo. E esse custo de extração do petróleo normalmente é muito menor do que os valores do petróleo no mercado internacional. Hoje a Petrobras, no pré-sal, ela consegue extrair esse petróleo a $9 o barril, o que é um preço muito baixo e muito abaixo do preço de mercado. O que a Dilma, então, fazia para que os nossos combustíveis eles tivessem um preço controlado, não impactasse na inflação, porque combustível alto ela gera um problema em toda a cadeia produtiva, tá? À medida que o combustível aumenta, o preço do transporte aumenta, como no Brasil a gente é extremamente dependente do modal rodoviário, então sobe tudo, sobe o preço de tudo, sobe a inflação e a população paga de diversas formas, e não só no valor na bomba de combustível, ele paga através da inflação, paga de todas as formas possíveis. Então, a partir daí, o que o governo fazia para que a gente não sofresse tanto com o aumento dos preços dos combustíveis? Ele controlava esses preços e deixava uma distância maior entre cada reajuste que ele realizava. Esses preços eles tinham um equilíbrio ali no meio, às vezes eles subiam e ficavam acima do preço do mercado vendido pela Petrobras, às vezes ele descia, o governo deixava em um prazo longo para saber, de mais ou menos 3 a 4 meses, para saber o lucro ou o prejuízo que a Petrobras tinha, e a partir disso, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, até de 6 em 6 meses, o governo ia lá e fazia os reajustes para que os preços dos combustíveis ficassem em um preço razoável, de forma que desse lucro para a Petrobras e que a população não sofresse tanto. Esses cálculos eles eram feitos em cima, então, do valor de extração, né, do valor gasto pela Petrobras para extrair esse petróleo, né? A partir disso, o governo dava-se ali uma porcentagem de lucro para a Petrobras, e aí, desse valor, o petróleo ele saía, então, da Petrobras a um valor muito mais baixo do que ele sai hoje para as refinarias nacionais, que também são administradas pela Petrobras. Essas refinarias, elas recebendo esse petróleo a um valor mais baixo, elas poderiam então produzir os derivados do petróleo, no caso gasolina, diesel, o próprio gás de cozinha, a um valor muito mais baixo do que o valor de mercado hoje, né? Então, com essa produção a valores mais baixos, ela poderia repassar isso para o consumidor a um preço mais baixo, que era exatamente o que acontecia nesse período anterior. A partir disso, os valores repassados para o combustível, por exemplo, na bomba, eles chegavam muito mais baixos para o consumidor, e isso gerava todos esses benefícios, tanto que não subia para a gente poderia se locomover, não gerava grandes aumentos nos valores das passagens do transporte coletivo, já que os valores do diesel eram mais baixos, então as empresas de ônibus não precisavam de reajustar com tanta ânsia esse valor. Os caminhoneiros eles pagavam um valor mais baixo, então eles tinham uma margem de lucro maior nos seus fretes, uma melhor qualidade de vida para eles e para a família deles. O frete mais barato, ele acabava não trazendo a inflação para o país, então a gente não pagava também os produtos de um valor tão alto, né? Então, assim, gerava todo o benefício para a sociedade, que é o papel de qualquer empresa pública. Toda empresa pública internacional, nessa área da Petrobras principalmente, primeiro ela tem que atender os interesses da sociedade para depois sim atender os interesses dos acionistas, porque ela é uma empresa pública, ela foi construída a partir de recursos públicos. Boa parte dos empréstimos e de investimentos que ela recebeu são do Estado. Então ela é uma empresa nossa, ela não tem que ficar defendendo interesse apenas de acionista exclusivamente, como é a lógica do Pedro Parente, o que é um absurdo. Então, a partir disso, a Petrobras ela conseguia
fornecer esses preços a valores mais baixos sem que o governo tivesse que pegar dinheiro da sociedade para subsidiar combustível diretamente em um valor tão expressivo como é essa política adotada de subsídio agora do Michel Temer nesse acordo com os caminhoneiros, que tira da gente e repassa para os caminhoneiros de uma determinada forma. Entretanto, os próprios caminhoneiros também pagam isso. Então, acaba sendo prejuízo para todo mundo, em detrimento apenas do lucro dos acionistas lá da Ibovespa e do mercado internacional da Bolsa de Nova York. Então, assim, é um verdadeiro absurdo esse tipo de administração, no caso do Pedro Parente e do Michel Temer. A proposta, então, para que a sociedade não pague a conta, né, por essas ações aí do governo, é que se torne novamente o modelo antigo de administração dos preços dos combustíveis, né? A Petrobras ela tem condições de fazer isso, o Conselho de Administração da Petrobras ela pode resolver alterar o modelo atual para o modelo anterior, que era mais justo para a população brasileira e que cumpre com os objetivos de uma empresa pública, que é o caso da Petrobras, né? Que é favorecer os interesses da sociedade brasileira. Então, a partir disso, se isso for definido no Conselho de Administração da Petrobras, os reajustes seriam novamente adotados de acordo com o modelo anterior. A Petrobras iria trabalhar mais em cima dos custos de produção do petróleo do que os valores reajustados ao mercado internacional, e isso também geraria impacto em toda a cadeia produtiva do petróleo, já que as nossas refinarias elas estão ficando ociosas por perda de competitividade. E esse assunto a gente vai discutir melhor no vídeo seguinte. No próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho a respeito da perda de competitividade das nossas refinarias e a ociosidade delas, os prejuízos que isso causa ao Brasil nessa cadeia produtiva que é tão importante, que é a cadeia produtiva do petróleo, que gera emprego em praticamente todas as áreas da economia brasileira. Tá. Então acompanhe, continue acompanhando os vídeos do nosso canal do YouTube, se inscreva lá no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e comente se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma colocação a fazer a respeito desses temas, tá? Que a gente vai discutindo aí no canal. Sejam bem-vindos mais uma vez e muito obrigado pela atenção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.